Senhor presidente, senador Ataídes, que preside essa sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu vou insistir de uma forma muito sistemática na necessidade de termos uma política nacional de segurança pública. A União Federal deve isso ao país. A segurança do povo brasileiro é delegada aos estados. A União não tem uma política nacional capaz de integrar as forças estaduais que combatem as ações criminosas em todo o país. E o que nós estamos sentindo é o crescimento do crime organizado. E não há como combater essas organizações criminosas que são nacionais, que são internacionais, se nós não tivermos uma política nacional de segurança pública. É quase uma exigência do cidadão que a União assuma essa responsabilidade com a segurança de cada homem e de cada mulher desse país. Eu tenho aqui um resultado do mapa da violência que nos foi apresentado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, CEBELA, e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. Divulgaram o mapa da violência do ano de 2013, intitulado Mortes Matadas por Arma de Fogo. Ora, são mortes ocorridas por uso de armas de fogo, resultado do processo industrial. As duas entidades utilizaram dados do Sistema de Informação de Mortalidade de 1980 a 2010. São 20 anos de informações que foram compilados e que os dados estão sendo apresentados. Eles foram buscar essas informações no Sistema de Estatística da Organização Mundial de Saúde, para poder proceder à análise e nos apresentar os dados esclarecedores que eu vou, daqui a pouco, trazer para todos aqueles que estão nos ouvindo. O estudo traça um amplo panorama da evolução da violência letal entre 1980 e 2010, quando morreram nada menos de 799.226 cidadãos vitimados pelo disparo de uma arma de fogo no nosso país, isso no Brasil. Arredondando, são quase 800 mil pessoas em 2 décadas. Poderíamos dividir isso por 20. Os números são assustadores. São 113 pessoas que são assassinadas ou morrem vítimas de arma de fogo por dia no Brasil. É mais do que em qualquer guerra que nós tenhamos notícia. No ano de 2010, as vítimas das armas de fogo foram 38.892 pessoas. Destas, 94,6% foram assassinadas e os 5,4% restantes se suicidaram ou morreram por acidentes com arma de fogo ou por mortes sem definição criminal. Mas 94,6% foram assassinadas de 38.892 pessoas, isso em 2010. É uma cidade inteira. Se essa cifra já representa um número assustador, é ainda mais preocupante saber que 450.225 eram jovens, entre 15 e 29 anos de idade. Essa cifra assustadora indica que 1 em cada 3 mortes juvenis é produto de disparo de arma de fogo. De longe, é a maior causa da mortalidade juvenil. Nossos jovens estão sendo assassinados nas ruas das nossas cidades.
Para entender a gravidade da situação, basta mencionar que esse número de homicídios por arma de fogo é o maior do planeta, superando largamente o quantitativo de países bem mais populosos, como a China e a Índia. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, a Índia tem um pouco menos, mas no Brasil morre mais gente assassinada por arma de fogo do que esses dois países. Uma população de 195 bilhões de habitantes. No contexto internacional, entre 100 países analisados, o Brasil, com uma taxa de 20,4 óbitos por arma de fogo por cada 100 mil habitantes, ocupa o 9º lugar, depois de El Salvador, Venezuela, Guatemala e Colômbia, que ocupam as 4 primeiras colocações. Se 20,4 óbitos por arma de fogo é a média nacional, diversos estados e municípios apresentam uma situação bem mais complexa e preocupante. Vários estados ultrapassam a casa de 30 óbitos por arma de fogo em 100 mil habitantes. Espírito Santo, Pará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, em situação especial. Alagoas. Alagoas consegue ultrapassar 50 óbitos, exatamente 55,3 por 100 mil habitantes. 4 municípios superam a inaceitável marca de 100 óbitos por arma de fogo por 100 mil habitantes. Simões Filho e Lauro de Freitas, na Bahia. Na região metropolitana de Salvador, no entorno da Grande Salvador. E Campina Grande do Sul, na Grande Curitiba, e Guaíra, no oeste paranaense. Senhores senadores, senhoras senadoras, a educação e a saúde só avançaram quando foram criados mecanismos de transferência de recursos permanentes para estados e municípios. Por essa razão, veja, nós podemos criticar o atendimento de saúde e a qualidade da educação, mas essas duas áreas fundamentais têm recursos garantidos, constitucionalmente garantidos. Se há dúvida quanto à aplicação desse recurso, também há dúvidas. Se aplica bem, também há dúvidas. Mas hoje, com a transparência dos gastos públicos, é possível que o cidadão possa acompanhar os detalhes desses gastos no seu município, no seu estado. Em função da necessidade de termos uma definição de recurso para a área de segurança, no ano passado apresentei uma proposta de emenda constitucional que institui, no âmbito da União, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, conhecido como PEC 24. Guarde esse nome, PEC 24. Os recursos do fundo destinam-se ao aparelhamento, capacitação e integração das forças de segurança pública dos estados brasileiros. É dinheiro para os estados, não é dinheiro para a União. A União vai arrecadar, mas vai transferir imediatamente para os estados. Os critérios de distribuição que serão determinados em lei complementar deverão levar em consideração os indicadores de violência em cada ente federado, de capacitação e formação das polícias estaduais, além da remuneração dos servidores integrantes das forças de segurança pública. Aqueles que pagarem melhor os seus profissionais de segurança pública terão mais recursos. A execução financeira dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública será realizada por meio de transferência direta aos estados e ao Distrito Federal. O fundo garantirá fonte de financiamento para a segurança pública com recursos advindos de parcelas da arrecadação do Imposto sobre Produto Industrializado das indústrias produtoras de armamento e material bélico. Também uma parcela do ICMS sobre a venda desses mesmos produtos, assim como uma parcela de recurso pago pelas empresas de vigilância privada, que é uma atividade que prosperou enormemente no nosso país, e também 3% sobre o lucro líquido dos bancos. Vejam que o ano passado, só o Banco do Brasil
teve um pouco mais de 12 bilhões de reais de lucro. Imagine 3% sobre o lucro líquido, o que não vai onerar mais o correntista. Seria em torno de 360 milhões destinados à área de segurança pública. Quantas mortes não teríamos evitado com esse recurso? A execução financeira do recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública será realizada por meio de transferência direta aos estados e ao Distrito Federal. Aos moldes do Sistema Único de Saúde ou então do Fundeb, há todo um desenho no sentido de que haja controle social na execução desses recursos. O fundo garantirá financiamento para a segurança pública, com recursos advindo dessas parcelas que já citei. E esses recursos, então, serão aplicados exclusivamente na defesa do cidadão e de seu patrimônio. A proposta conta com o apoio dos agentes de segurança pública de todo o país. Já foram realizadas 4 audiências públicas para debater a PEC 24, a primeira em Campo Grande, depois Goiânia, Belo Horizonte, Macapá, e vamos estar em Aracaju, em abril. Em Aracaju e no dia 26, em São Paulo. O debate sobre a PEC 24, dia 26 será em São Paulo, em Aracaju ainda está sem data, mas logo que tivermos a data, vamos lá. E vamos também a Porto Alegre. A senadora Ana Amélia estava me olhando. Nós vamos a Porto Alegre também debater, porque nós precisamos mobilizar a opinião pública, sensibilizar a opinião pública para a violência urbana que é crescente. E sem uma política nacional, eu não vejo, por maior que seja o esforço feito pelos estados, eu não vejo como controlar a violência. Durante a primeira audiência pública em Campo Grande, foi criada a Frente Brasil pela PEC 24, que está percorrendo o país debatendo a proposta com policiais civis, militares, bombeiros e agentes de presídios. E agora, esse momento agora é fundamental. Nós temos tido crise em vários estados. A União intervém esporadicamente. Tem crise em Santa Catarina, vai lá a Força de Segurança Pública. Tem crise no sul do Amazonas, eles vão lá, passam um tempo. No Rio de Janeiro, isso é insuficiente para conter a violência em nosso país. Eu considero que a PEC 24, que não vai mais onerar o contribuinte, não vai cobrar mais imposto de ninguém, não. A PEC 24, ela indica as fontes dos recursos. Os recursos estão lá claramente identificados. É claro que nessas audiências públicas estão surgindo algumas novas ideias, como, por exemplo, os bens apreendidos de contrabandistas e traficantes podem ser disponibilizados para o fundo. Todos os recursos arrecadados pelo sistema de segurança pública podem ser carreados e colocados nesse fundo. Ou seja, nós temos possibilidade de ter um fundo com dinheiro suficiente para atender a necessidade da nossa área de segurança. E encerro dizendo que daqui a pouco eu estou recebendo o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do meu estado, o Elias Rodrigues, e o Antônio Sotelo, que é o seu vice-presidente. E também vou estar recebendo o Jânio Bosco Gambra, que é o presidente da Confederação Brasileira de Policiais Civis, para discutir a PEC 24, para que a gente possa ampliar a mobilização no sentido de que, até o final do ano, a gente possa aprovar nas comissões. Eu acho que um projeto como esse tem que sair do âmbito do Senado. Ele tem que chegar à sociedade, tem que ser debatido, tem que ser aprimorado, e é essa a tarefa em que nós estamos empenhados nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Senador João Capiberibe.